repleto de desafios, né? Porque por conta da pandemia temos que oferecer esse ensino à distância, que é desafiador tanto para aluno como professor. Mas nem por isso nós vamos esmorecer, né? Vamos, cada um colaborando com o outro, a gente tem condições de desenvolver um bom desempenho e um bom aprendizado nessa viagem que nós vamos fazer através desse ano letivo. Bom, a turma de violão, a primeira aula nós vamos começar com conhecendo o violão, né? E mais alguns conceitos básicos para a gente poder na segunda aula ter coisas mais efetivas. Primeira parte são as partes do violão. O violão é um instrumento com 6 cordas que tem sua origem em outro instrumento mais antigo chamado alaúde, né? Ou seja, no período medieval, no período clássico, renascentista, era muito utilizado um instrumento semelhante, que era o alaúde. Ele tem uma dimensão maior, ele tem um tamanho maior, e as cordas dele eram... Inclusive o próprio violão também pegou uma época, era utilizado tripa de porco, né? Esticava a tripa e servia de corda tanto para o alaúde como para o violão em uma primeira fase. Com o passar do tempo, com o melhoramento, né, das tecnologias, aí começou a haver as cordas de aço, e mais adiante, quando foi inventado o nylon, é que inventaram essa corda de nylon para poder utilizar no violão, que é o mais utilizado no violão clássico atualmente. Ainda existem, né, as cordas de aço, que são utilizadas para o chamado violão folk, e guitarra também utiliza corda de aço, enfim, essa é a atual situação. A junção entre o braço e cordas com os nomes nos permite alcançar pelo menos 3 oitavas no violão clássico, né? O que eu quero dizer com isso? As oitavas são sequências de notas. Quando eu faço dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, se a gente contar aí, tem 8 notas. Ou seja, quando eu saio de uma nota e alcanço a mesma nota, né, seguinte, ou seja, seguindo essa escala, essa sequência de notas, quando eu alcanço o próximo início, então eu formei uma oitava. A oitava não acontece só com dó, ela pode acontecer, por exemplo, no caso do violão, de um mi até o próximo mi. Se a gente for acumulando isso, a gente vai observar que o violão, começando do mi, pode alcançar 3 oitavas, ou seja, 3 sequências de mi, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, segunda, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, e agora uma terceira, mi, fá, sol, dó, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Então essas 3 sequências aí podem acontecer e contemplar o braço todo do instrumento, até alcançar o corpo dele, né? Onde a gente está vendo aí na imagem, próximo do tróculo, né? Se vocês observarem aí nessa região, é onde está chegando o corpo do violão. Então, essas 3 oitavas vão conter muitas notas, né? A gente vai ver que cada oitava dessa, além das 7 notas naturais, ainda tem os sustenidos e bemóis que a gente vai aprender mais adiante. Então, por exemplo, com a harpa, que é um instrumento de corda também, seriam necessárias muitas mais cordas para poder a gente alcançar a mesma quantidade de nota que a gente alcança no violão. Então, cada vez que a gente pega uma corda no braço do violão e a gente aperta em pontos diferentes do braço, a gente está encurtando ou alongando mais essa corda. Consequentemente, a gente alcança notas diferentes. É semelhante à experiência que é muito comum, né? Se a gente encher vários copos do mesmo tamanho, do mesmo formato, com a quantidade de água diferente, né? Se a gente colocar no primeiro copo muita água, no segundo copo um pouco menos, no terceiro um pouco menos, e a gente for batendo com a colher em cada um desses copos, a gente atinge notas musicais diferentes. É muito semelhante com a corda. Cada vez que a gente aperta, por exemplo, na primeira casa, a gente vai ter um som mais grave. Se a gente apertar na segunda casa, o som vai ficar um pouco mais agudo, ou seja, é como se fosse um copo um pouco mais vazio. Terceira casa, mais agudo ainda, ou seja, é como se a gente fosse, cada vez que a gente for andando casa por casa e chegando mais próximo do corpo, você observa aqui do seu dedo até o cavalete, como a gente vê na imagem, a corda vai vibrar em um espaço mais curto. Mas isso a gente pode ver de maneira mais clara numa aula prática. E embaixo a gente tem a imagem, né, da anatomia do violão. A gente vê que tem vários pedaços, várias partes.
É importante a gente conhecer, né, saber o nome de cada uma delas, inclusive até para manutenção do instrumento. Ah, quebrou uma tarraxa, eu já sei que o nome dessa peça se chama tarraxa. Quebrou o rastilho, eu já sei que eu preciso ir na loja de música comprar um rastilho, ok? Então, começando na parte direita, vocês veem que tem a cabeça do instrumento, também algumas pessoas chamam de mão do instrumento, e inserido na cabeça ou na mão do instrumento a gente tem as tarraxas. Para que servem essas tarraxas? As tarraxas elas vão regular a afinação do instrumento. Se a gente for para o lado esquerdo do violão, a gente está vendo aí o cavalete, que é o local onde a gente prende as cordas. E voltando para a direita, as tarraxas servem para a gente esticar ou folgar mais essa corda, encontrando a nota correta da afinação. Mais adiante a gente tem a pestana, que é esse traço branco aí que fica também próximo da mão do instrumento. Essa pestana, ela tanto serve para alinhar as cordas, para dar o distanciamento correto entre elas, como ela serve também para mudar o nível, né? Fazer com que as cordas fiquem mais próximas ou mais afastadas do braço. No lado esquerdo, onde tem cavalete e rastilho, nós temos uma função bem semelhante. Como eu falei anteriormente, o cavalete é onde a gente fixa as cordas, onde a gente amarra as cordas. Nesse caso, um violão de aço que está na imagem, né? Mas tem violões de nylon que a gente precisa amarrar a corda. E esse violão de aço, ele tem uma furação onde a gente insere a corda e depois vem com um cravo, né? É uma pecinha que você introduz dentro do violão, perfurando o violão para poder fixar a corda. E próximo tem o rastilho, que é esse tracinho branco, que também serve para nivelar a corda, fazer com que a corda fique mais afastada do corpo ou mais próxima do corpo. Quanto mais afastado, obviamente se torna um pouco mais difícil de tocar, porque as cordas ficam mais duras, né, de apertar, ficam mais afastadas e você gasta mais energia, mais força para poder empurrar a corda até o braço. Dando seguimento aqui próximo da pestana na direita, nós temos o braço do instrumento, né, que é essa parte alongada. No braço a gente tem dois elementos básicos, né, que é a casa e o traste. O traste são essas peças metálicas, né, que afastam, né, de uma para outra, e o espaço entre os dois trastes que é chamado de casa. Essa parte frontal do instrumento, toda onde tem casas e trastes, é chamada de escala. O nome não está escrito na imagem, mas basicamente é um medidor de distância, né? Se a gente for para a construção civil, por exemplo, tem tem a trena, né? E tem também uma escala, que é uma pecinha de madeira que é dobrável, né? Para poder medir, sei lá, o tamanho de uma parede, a distância entre furos na parede, enfim. Então, você vê que aquilo serve para medir, assim como a escala do violão também serve para medir a distância entre as notas musicais. Então, a escala é composta, ela é fixada no braço e é composta por casas e trastes. Aí a gente vê, para ajustar, né, para ajudar nessa fixação do braço, a gente está vendo o tróculo, que parece um salto, né, de salto alto de sapato feminino. Ele fixa, ele dá mais ajuste, né, dá mais fixação para o braço, para que ele não dobre para frente nem para trás. A gente está vendo aí o corpo do violão, que também é conhecido como caixa harmônica, ou seja, todo instrumento acústico ele precisa de um local para amplificar o som da sua fonte sonora. Por exemplo, um trompete, quando a gente sopra na boquilha do trompete, sai um som baixo, né? Um som sem muito volume. Mas graças àquele corpo alongado do instrumento, né? Aí a gente tem a caixa de ressonância dele. Aí a partir daí o som fica mais forte. Um saxofone da mesma forma. Os tambores da bateria, você vê que a gente bate na pele, mas mesmo assim o tambor tem uma parte de madeira, né, comprida, parece um túnel, onde aquilo ali é um espaço vazio mesmo para ressoar o som básico do instrumento. Então no violão, esse corpo aí é a chamada caixa de ressonância. Quando a gente toca as cordas, né, a gente observa que o violão tem 6 cordas basicamente, e quando a gente toca essas cordas, essa vibração entra pela boca do instrumento, tá vendo aí que tem um nome indicando, que é esse círculo aí central, entra pela boca do instrumento, as ondas sonoras passeiam por dentro dessa caixa harmônica e depois saem pela mesma boca
produzindo um som mais forte. Se a gente pegar, por exemplo, uma guitarra, ela sem estar plugada em uma caixa de som, quando você toca nessa guitarra, você ouve pouco som, você ouve pouco volume de som. Por quê? Porque a guitarra é um instrumento que tem uma estrutura maciça, ou seja, ela não tem nenhuma parte oca por dentro. Então, por isso, ela não tem essa caixa de ressonância. Então, a vibração da guitarra, aquela pouca vibração que a gente ouve, ela vai direto para os captadores, que são microfones especializados para a guitarra. E daí vai para a caixa de som, né? Tem todo o sistema elétrico que não cabe aqui explicar, mas a partir desse sistema elétrico vai através do cabo da guitarra para a caixa de som. Ao redor dessa boca tem um mosaico, que é apenas uma figura decorativa do instrumento. Nós estamos vendo o tampo do instrumento, que é onde isso tudo está acontecendo, onde fica fixado o cavalete, onde tem a boca. E a lateral, e também por trás do instrumento temos o fundo do instrumento, né? Então a caixa harmônica é basicamente feita por isso. Nós também podemos ver a presença interna de algumas estruturas, né? Se você olhar seu violão por dentro, você vai perceber que dentro dele tem algumas madeiras, né? Algumas estruturas mais rígidas, semelhante a colunas e vigas de uma construção civil, que vão dar uma estrutura para que o instrumento não se desmonte, não se deforme, não quebre, né? Dando uma estrutura mais forte para a caixa harmônica dele. Dentro da caixa harmônica ainda temos a presença do leque harmônico, que realmente parece um leque. Quem conhece um leque sabe que é aquela figura parecendo que tem vários traços, né, vários raios se espalhando em direções, para várias direções, né, para poder fazer com que o som da vibração do instrumento também ressoe nesse leque harmônico e melhore o timbre, a qualidade do som do instrumento. Vamos ver também os tipos de violões que nós temos disponíveis, né? Aqui são alguns exemplos. A gente pode ainda encontrar alguns modelos além desses, mas esses são os principais. Você vê que no topo, na parte esquerda, a gente tem o violão clássico, que é talvez o mais conhecido, que realmente ele é utilizado geralmente para estudo de músicas clássicas. Também a gente vê muito utilizado na MPB, né? Tanto no samba como em outros tipos de música popular brasileira. E, enfim, na verdade a gente vai ver que não existe um limite, uma coisa que proíba você usar um violão para outro estilo musical, não. Você pode usar para vários tipos, mas geralmente esse tipo de violão de nylon tem um timbre, uma sonoridade típica para samba, clássico e MPB. Nós vemos na direita o violão folk, né, que é um violão com cordas de aço. Existe uma diferença interessante entre os dois, o clássico e o folk, que é a questão da corda de aço no folk e nylon no violão clássico. Como eu falei anteriormente na aula, antigamente nem tinha essa diferença porque todo violão utilizava tripa de porco como corda, mas depois foi inventando o aço, foi sendo inventado na corda de aço, foi sendo inventado a corda de nylon, e aí houve essa diferenciação entre os modelos. No violão de corda de nylon, lá no cavalete, nós temos que amarrar a corda. Tem um furo ali que você introduz a corda e depois amarra ela. Já no violão folk, não. Ali no cavalete existem perfurações que furam realmente o tampo do instrumento, atravessando ele completamente. E a gente introduz a corda, que geralmente essas cordas vêm com uma bolinha na ponta. Isso já vem de fábrica. Você introduz nesse furo e vem com uma peça chamada cravo, né, em que você introduz, é como se fosse um palitinho ali que você introduz para poder não deixar a corda sair do buraco. E depois a gente pode tentar ver na aula prática o formato dessa peça, mas ela craveja mesmo, ela trava para que a corda não saia desse buraco. Observe também as tarraxas, né, do violão de nylon e observe as tarraxas do violão de aço. Tem uma estrutura diferente. A do violão de nylon, você vê que a tarraxa perfura a mão, né, de maneira horizontal. Quer dizer, nessa imagem está vertical, né, porque o violão está deitado. Mas se o violão estivesse em pé, estaria furando de maneira vertical, atravessando, para que a gente introduza a corda de nylon, que tem um peso
menor, ela faz menos força no corpo do instrumento, então essa estrutura plástica, que por dentro também tem uma estrutura de metal, ela é suportável para esse modelo, né? E ela é melhor para poder ajustar a afinação. Já no violão folk, a gente tem uma tarraxa muito parecida com a da guitarra, né? Onde a gente tem uma estrutura completamente metálica e as tarraxas também, né? As peças onde a gente gira para afinar a corda também são de metal. Tirando isso, pouca coisa muda entre os dois instrumentos. Outra coisa interessante também é onde termina o corpo do instrumento. Se a gente comparar com o violão clássico, o violão folk ele é um pouco mais achatado, né? Observe que o violão clássico, se a gente contar, vai da primeira à 12ª casa e aí sim fecha o corpo do instrumento, a caixa harmônica do instrumento. Já no violão folk, a gente observa que, se a gente fosse contar casa por casa, o corpo do instrumento só fecha na 14ª casa. No de nylon, 12ª, no folk, 14ª. Aí observe que no braço do instrumento, a gente tem alguns pontinhos que ajudam a identificar, né, a localizar as casas. A gente tem um pontinho na 5ª casa, na 7ª, na 9ª, e temos 2 pontos, né, na imagem da direita do violão folk, nós temos 2 pontos na 12ª casa, que é o local onde deveria fechar, né, o corpo do instrumento, onde a caixa harmônica deveria paralisar ali, né, terminar ali. Mas ele tem esse recuo e faz com que desça ainda mais 2 casas, ou seja, você tem acesso a mais 2 casas além do que teria no violão clássico. A possibilidade de usar escudo. Por que esse escudo? Essa mancha preta que tem no tampo do instrumento? Por causa da questão da paleta, né? Geralmente o violão de nylon a gente utiliza os dedos e a unha, e no violão folk a gente utiliza a paleta. Então, para que a paleta não fique batendo e ferindo a madeira do instrumento, utiliza-se também esse escudo. Tudo isso interfere no timbre, né? A corda, a presença do escudo, formato da caixa harmônica, tudo isso faz com que os instrumentos tenham sonoridades bem diferentes. Por falar nisso, a gente observa aí mais abaixo o violão jumbo. O violão jumbo é muito semelhante ao violão folk, né? Até, inclusive, tem algumas pessoas que consideram basicamente como iguais, né? A gente pode chamar um violão jumbo de violão folk? Também pode, né? Agora, a gente observa que a parte da caixa harmônica do violão jumbo, ela é mais larga, ela tem um design um pouco diferente, mas principalmente nessa parte inferior, né? A parte mais embaixo do instrumento. Se ele tivesse em pé, né? Ele está deitado aí para organizar a imagem. Mas na parte que fica próxima do cavalete, né, fica depois da boca e depois do cavalete. Nessa imagem ela fica mais à esquerda. Você vê que ela é mais arredondada, ela é maior. Então essa é a grande diferença. Obviamente, esses violões, por terem uma caixa acústica maior, eles têm um som mais robusto, um som mais cheio. Esse é o principal motivo de existir o jumbo. Mas existem algumas versões do folk que tem esse corte, né, próximo do braço, que nem a gente observa no jumbo, para que a gente, além de alcançar a 14ª casa, a gente possa alcançar ainda mais outras casas. Isso é muito semelhante também ao que acontece na guitarra, que tem esse corte, né, próximo do braço, ali, próximo da boca, para poder a gente alcançar um pouco mais do que as 12 casas do clássico, mais do que as 14 do folk. Então a gente pode avançar um pouco mais através do corte. Outros tipos de violão também que são muito comuns. A gente vê aí na esquerda o violão flat. O violão flat é muito semelhante ao violão clássico. Alguns vêm com esse corte também para poder alcançar as casas que vão além da 12ª casa. Mas a grande diferença é a espessura da caixa harmônica, né? Geralmente quando a gente tem um violão flat, essa caixa harmônica é muito mais estreita, ou em alguns casos pode ser até maciça, como parecido com a guitarra, né? O chamado violão silent. Para que isso? Eles geralmente são mais indicados para tocar com um sistema elétrico, né? Se você vai fazer uma gravação, você vai fazer uma apresentação ao vivo, em que você quer evitar a chamada microfonia. Quanto menos caixa harmônica, melhor, né? A microfonia, geralmente, nesses espaços vazios da caixa harmônica, elas têm uma tendência a aparecerem mais, né? Então, por isso que tem muitos violões flats para isso. Às vezes o espaço é pequeno, então de repente seja muito melhor utilizar um violão flat para evitar essa microfonia.
Então é um instrumento mais para apresentações em espaço pequeno, pode ser também usado em espaço grande, não há problema. Caixa acústica menor, geralmente tem esse corte, né, para facilitar a entrada da mão, e para evitar a microfonia, essa caixa menor. Pode variar também com corda de aço, corda de nylon, mas basicamente o que mais importa é a espessura da caixa. Na direita acima nós vemos o violão de 12 cordas, que é um instrumento semelhante ao violão de 6 cordas. A diferença é que as cordas são dobradas, ou seja, a gente vai ter 2 mis, 2 sis, 2 sóis, 2 rés, 2 lás e 2 mi, 2 mis, né? Então são duas cordas repetidas. Nas cordas mais agudas, são duas cordas iguais, da mesma espessura. Já a partir em alguns casos, da terceira corda ou da quarta corda para cima, né, para mais graves, a gente vai ter a presença de uma corda mais aguda e de uma corda mais grossa, né, ou uma corda mais fina e uma corda mais grossa. Então você vai ter, por exemplo, se a gente pegar a terceira corda, um sol de corda fina tocando junto com o sol com a corda mais grossa e obviamente mais grave. A mesma coisa acontece, por exemplo, na quinta corda. A gente vai ter uma corda fina que toca lá e uma corda grossa que toca lá, mais grave. Por que eu falei essa diferença entre terceira e quarta corda? Existem tipos de encordoamento. O que é encordoamento? O conjunto de cordas que são mais leves e que a gente ainda encontra a presença das duas cordas sóis na mesma espessura, porque elas são finas. Mas, geralmente, a partir da terceira corda, nos encordoamentos mais pesados, a gente já tem a presença da terceira corda mais grossa, né? Então, por isso que a gente vai ter cordas diferentes aí. Mas, geralmente, sempre de quarta corda para cima, as cordas são bem mais grossas. E embaixo, por último, a gente tem o violão de 7 cordas. A afinação é igual à do violão de 6 cordas. Mi, si, sol, ré, lá, mi. Contando da primeira corda mais fina para a mais grave, que é o mi grave. Só que a gente tem uma corda a mais. Além do mi, si, sol, ré, lá, mi, nós vamos ter o si, fazendo um total de mi, si, sol, ré, lá, mi, si. Essa corda si é mais grave de todas, né? E esse violão ele é muito indicado para o uso no samba, né? Muito pessoal que toca samba, chorinho. Por quê? Porque antigamente, aqui no Brasil, a gente não tinha presença do contrabaixo elétrico, né? Isso foi uma coisa talvez que tenha começado a surgir e a ser espalhado pelo mundo na década de 50, 60. Então o samba vem antes disso e já utilizava esse violão de 7 cordas para fazer o que a gente chama de baixaria, que é a linha do baixo, né? A melodia do baixo através do violão. Então o violão antigamente servia como contrabaixo também, um contrabaixo estilizado, né, para poder cobrir essa região grave da música do samba e do chorinho. Vemos aí nessa imagem o nome das cordas do violão. O instrumento, ele basicamente, né, a gente vai contar o nome das cordas da mais fina. Isso tudo eu estou falando de um padrão, né, para quem toca como destro, pessoa que toca com a mão esquerda no braço do violão e a mão direita próximo da boca, né, tocando nas cordas próximo da boca do instrumento. Obviamente, se a pessoa for canhota, a gente vai ter que readaptar isso para o lado contrário. Mas, no padrão destro, a gente sempre vai contar de baixo para cima, ou seja, a corda de baixo, a corda mais fina, mais aguda também, é a Mi, como a gente vê aí na ilustração. Vamos se concentrar na parte inferior, né, da ilustração. Você vê que tem primeira Mi, segunda Si, terceira Sol, quarta Ré, quinta Lá e sexta Mi. Então você vê que a Mi, inclusive eu deixei as últimas cordas, né, a quarta, quinta e sexta mais grossa para facilitar a memorização. Então o Mi é a primeira corda, que está mais embaixo de todas. O Si é a que está logo acima, semelhante a um prédio, né? Primeiro andar, segundo andar. Você vê que os andares dos prédios são de baixo para cima também, né? O primeiro andar fica mais embaixo, o segundo mais acima. A corda Sol é a terceira, que está logo acima do Si. O Ré é a quarta corda. O Lá, a quinta corda, que todas elas vão ficando um pouco mais acima. E o Mi
da sexta corda, com um Mi mais grosso, a corda é mais grossa e também o som é mais grave. Então, gradativamente, da primeira até a sexta, as cordas vão ficando mais graves. Coloquei na parte de cima, próximo da mão, onde ficam as tarraxas, uma repetição dessa informação, só que com acréscimo das cifras. O que são cifras? A gente vai ver nas próximas telas, que são representações dos nomes das notas. Mas, basicamente, coloquei aí por quê? Porque quando você baixa um aplicativo de afinação de violão, ou se você tiver um afinador físico, né, que antigamente se vendia, hoje em dia com os aplicativos quase não se vende mais, eles indicam o nome da nota. Quando você toca, eles analisam a vibração da nota, ou seja, eles contam quantas vezes a nota vibrou por segundo, e através desse cálculo ele sabe que a nota é Mi, que a nota é Si, que a nota é Sol, e por aí diante. Então coloquei na ordem correta aí, para que você possa afinar. Caso o seu afinador esteja com cifras, você já sabe que é E, B, G, D, A e E, na ordem, né, de primeira a sexta. Mas caso o seu afinador esteja com o nome das notas que a gente está acostumado, então tem o Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. É necessário memorizar essa sequência, pois no curso a gente pretende trabalhar tanto com cifras como com a partitura. Se você não sabe o nome da nota, dificilmente você vai conseguir ler uma partitura com facilidade. Outra coisa importante é a identificação dos dedos. Tanto para a partitura como para a cifra, isso é muito interessante. Na mão direita, identificamos os dedos com a letra inicial de cada um deles. O P de polegar, o I de indicador, o M de médio e o A de anelar. Na mão esquerda, identificamos os dedos através dos números. Observe que o 1 é o indicador, o 2 é o médio, o 3 é o anelar e o quarto é o mínimo. Observe que na mão esquerda o dedo polegar não foi contado. Por quê? Porque geralmente ele fica na parte de trás do braço, certo? Então, ele não vai ter inicialmente nenhuma função, né, de apertar a corda. Então, por isso ele não é contado. E na mão direita, o dedo mínimo também não foi colocado aí, porque dificilmente a gente usa. Não é que seja proibido, mas geralmente as partituras são pensadas para apenas utilizar o polegar, indicador, médio e anelar. Sistema de cifras. Como é que funciona o sistema de cifras? Vamos conhecer o sistema de cifras, que é muito utilizado pela maioria das pessoas que tocam violão e outros instrumentos parecidos, que são de corda com braço e casa, como por exemplo cavaquinho, ukulele, bandolim e entre outros. Como assim? Se a gente for observar o violão e um cavaquinho, a gente observa que a estrutura deles dois é muito parecida. E o mais importante, ele tem um braço, e no braço a gente tem as casas, os trastes, né, para a gente poder localizar especificamente onde fica cada coisa. Então, esse mesmo sistema acontece com o bandolim, acontece com a guitarra, nesse sistema utilizando as letras para representar os acordes que serão utilizados nas músicas. Se a gente observar na esquerda, tem um título cifras, e a gente tem o C, que corresponde ao Dó, o D, que corresponde ao Ré, o E, que corresponde ao Mi, o F, que corresponde ao Fá, o G equivale ao Sol, o A corresponde ao Lá e o B corresponde ao Si. Então, quando a gente vai ler uma música cifrada, a gente não vai pensar no nomezinho das notas em cada trecho da música, mas sim nessas letras. Por isso é muito importante memorizar cada uma delas. No meio a gente vê o desenho de uma cifra, onde a gente tem as 6 cordas do violão, e da direita para a esquerda a gente tem primeira corda, segunda corda, terceira, quarta, quinta e sexta. Ou seja, esse dedo número 1 está na segunda corda. O dedo número 2 está na quarta corda e o dedo número 3 está na quinta corda. Observe também que temos as casas aí, né? O dedo 1 está na primeira casa, o dedo 2 está na segunda casa e o dedo 3 na terceira casa. Então, lendo o texto aqui, nesse sistema temos o desenho do braço de um violão com as bolinhas representando o local onde a ponta dos dedos deve ficar para realizar o determinado acorde. Logo abaixo, vemos a cifra,
que no caso é o C, que representa o acorde de Dó maior. Vamos ver o nome dos acordes escritos aqui por uma questão didática, mas a maioria dos sites, livros ou revistas não colocam o nome completo dos acordes o tempo todo. Por isso é bom memorizar. Ou seja, quando você pega um método, uma revista, um livro, ou até visita um site, eles inicialmente mostram, né? O C é o Dó maior, mas alguns não ficam repetindo essa informação o tempo todo, porque ele presume que você vai memorizar essas cifras que estão aqui na esquerda e vai, quando identificar uma cifra dessa, saber como é o formato do acorde e como é o nome completo dele. Então, por isso que é importante memorizar. Ainda sobre o sistema de cifras, existem variações quando escrevemos uma cifra. Quando queremos um acorde maior, apenas utilizamos a letra maiúscula correspondente. Mas quando queremos um acorde menor, além da letra maiúscula correspondente, acrescentamos um M minúsculo para representar essa diferença. Exemplos: Ré maior, depois o Ré menor, vocês observam que o D está sozinho no Ré maior e o DM minúsculo é o Ré menor. G é igual ao Sol maior, GM minúsculo é igual ao Sol menor. E aí tem os exemplos também na esquerda aqui, né? São acordes diferentes, mas terminam representando a mesma coisa. O Ré está parecido aí, porque Ré maior, Ré menor. E eu peguei outro exemplo que foi o Lá maior e o Lá menor, só para diversificar. Então você vê que o formato onde os dedos ficam em posições diferentes, né? Entre o Ré maior e o Ré menor, entre o Lá maior e o Lá menor. E o som do acorde também vai soar diferente no ouvido da gente. Existem acordes mais complexos, que além da sua estrutura básica, como a gente está vendo aí, maior e menor, que depois a gente vai estudar melhor sobre isso, a gente vai ver que um acorde maior e um acorde menor tem 3 notas diferentes, que é a primeira, a terceira e a quinta nota da sequência da escala. Então, por exemplo, eu tenho Dó, Mi e Sol. Se a gente contar Dó é a primeira, Dó, Ré, Mi, Mi é a terceira, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol vai ser a quinta. Então, além dessa estrutura básica, esses acordes vêm acrescidos de números, que representam outros intervalos adicionados ao acorde principal. Por exemplo, se eu quiser um Dó com a sétima, então eu vou ter o Dó, que é a primeira, Dó, Ré, Mi, que é a terceira, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol vai ser a quinta, então eu tenho Dó, Mi, Sol, né, primeira, terceira e quinta. E se eu continuar contando, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então o Si vai ser a sétima nota da sequência. Então eu posso, além de colocar o Dó, Mi, Sol, acrescentar também o Si, que é a sétima nota, fazendo assim um Dó com sétima. A gente vai observar que existem 2 tipos de Dó com sétima, tem a sétima maior e a sétima menor, mas isso é assunto para mais adiante. Mas de maneira bem básica seria isso. A primeira, terceira e quinta, que é básico do acorde, acrescentado da sétima, que depois a gente vai aprender a diferenciar. Então, esses acordes, intervalos, transformam o acorde principal, que inicialmente é um acorde consonante, em um acorde dissonante. Também é um termo que a gente vai aprender mais adiante e não tenha preocupação em relação a isso agora. Então a gente vê aí na prática uma música que é o Sol do Jota Quest, onde a gente vai identificar como tocar, né, uma música através do sistema de cifras. O Sol do Jota Quest, a gente tem aí a letra, né? Ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E no refrão, e se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a Sol, é para lá que eu vou. Observe que as cifras elas estão em pontos diferentes, locais diferentes, né? E elas estão alinhadas com uma sílaba determinada. Você vê que o A, que é o Lá maior, está no Ei, depois a gente corre um pouco a letra e o E vai estar em cima do escuto, né? No CU, em cima do escuto. Aí corre um pouco mais da letra, você, no C tem um G. Não me leva a nada. Você vê que um pouquinho depois do nada eu coloquei esse Ré. Ou seja, esses pontos, quando a gente utiliza o ritmo da música, você vai observar que vai parar exatamente nesses locais. E o resto acontece com o resto da música. Ó. Ei, de novo, com Lá. Escuto, de novo, com Mi. Você, de novo, com Sol. E o nada, o final do nada, né, com Ré. E no refrão, você vê que o Lá aconteceu antes de começar o texto. E depois
o Mi está em cima do onde eu vou, né? Para onde eu vou. E o D, que é o Ré, está em cima do outro onde, para onde tem a Sol. E o último Lá, que é para lá que eu vou. Vamos para a prática. Ó, a gente vai tocar utilizando 4 tempos. 1, 2, 3, 4 para cada um dos acordes. Então eu vou ter aqui, ó. Rei do, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto